Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente na nossa série Noob de Starter. E no vídeo de hoje eu vou trazer um guia sobre o Golem de Gelo, nosso amigo Claysus, não é mesmo? Mas antes de falar dele, comentar sobre as coisas, comentar as mecânicas dele, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Galera, uma pausinha rápida aqui no vídeo só pra fazer um adesivo da Next Level. Pra quem não conhece a Next Level, eu, o John, o Rog e o Metatron abrimos essa plataforma que funciona no Discord aí, que é bem simples e a gente oferece tudo quanto é tipo de serviço de raid. Galera, na Next Level vocês têm acesso a aprimoramento de chefe de clã, Hydra, Quimera, pilotagem de fusão, pilotagem da arena ao vivo, aprimoramento de todas as suas dungeons, de Shogun, de Sand Devil, de todos os conteúdos no jogo, a gente tem esse serviço para vocês. E, além disso, a gente tem as contas Starters, as contas Endgames também aí, né, que vocês podem tanto comprar quanto vender as contas de vocês. Quando se fala sobre essas vendas, né, de contas, compras e vendas de contas, a gente tem um catálogo aqui onde vocês podem escolher as contas que vocês tiverem interesse. Você também pode colocar as contas de vocês nesse catálogo. Então, é um catálogo muito importante para vocês verem as continhas disponíveis. O mais importante de tudo é vocês entrarem lá no nosso Discord, porque lá sempre tá rolando promoções, sorteios, brindes, vouchers e várias coisinhas. Então tem que entrar lá para vocês poderem ficar de olho em tudo isso que tá acontecendo. Basta entrar no Discord aqui, a gente vai deixar o linkzão aqui para vocês. Vocês entram no link, abram o ticket de vocês. E galera, sempre muito importante, ler as regras e o como funciona de todos os serviços quando vocês quiserem algum servicinho aí na conta de vocês. Bom galera, no vídeo de hoje, né, como disse, vamos falar aqui do Golem de Gelo. O Golem de Gelo, ele é o seguinte, ele é esse carinha aqui e ele tem dois carinhas aqui, né. Cada minionzinho dele, ele tem dois minions. Cada minion dele faz com que ele ignore 50% da defesa do inimigo, do nosso, né? Nossa defesa no caso, chegando 100%, certo? Para contornar isso, você basicamente tem que matar os minions dele, né? Para ele não ficar dando dano absurdo, cavalesco. E se você matar os minions dele com o bloquear ressurreição, eles não vão dar ressurreição. Então isso é uma coisa muito interessante sobre ele, né? Então, basicamente, para ser bem efetivo mesmo contra ele, você tem que ter o bloquear a ressurreição. Mas é muito difícil você realmente fazer isso acontecer. Eu acho que, tipo, de começo mesmo, o único boneco que você consegue fazer isso de uma forma muito fácil. Esse boneco é muito top e ninguém dá atenção a ele. É o Amginger, certo? O Amginger é um boneco aqui, é um boneco comum, tá? É um boneco comum, ele não tá aqui. O Amginger, ele é um boneco comum que você tem. E, cara, é muito engraçado. Porque, aqui ó, esse cara aqui é o Armigero. Armigero é um boneco comum. Na verdade, não é nem comum, ele é um boneco incomum, né? Não, incomum. Cara, ele é bom pra caramba em muitas coisas, tá? Tipo assim, ele tem essa habilidade aqui dele. As habilidades dele é tipo... Ataque inimigo, ele diminui o medidor de turnos em 30% se esse ataque for crítico, certo? E esse diminuidor de turnos pode ser em 50%, ele diminui 50% na A1 dele, tá? E ele ainda tem duas funções insanas nesse aqui. Que ele tem bloquear a ressurreição, se ele mata com essa daqui. E ele tem dano baseado na vida máxima. Cara, ele é muito forte. Ele é um boneco bem baixinha, mas ele é muito forte. E eu acho que eu sei porque fizeram isso, porque ele basicamente é a capa do jogo, né? Tipo, a capa do jogo é esse boneco. Quando você entra lá na taverna, o boneco que tá aparecendo de fundo é ele. Então, meio que você que tá no começo do jogo, não tem start e tudo mais, compensa pegar um Armígero e botar ele no level máximo, tá? Compensa mesmo. Ainda mais baseado no cavaleiro, baseado na aranha, que, tipo, vida máxima na aranha, lembra que eu comentei? Você não precisaria de uma coração gelada, você poderia ter um Armígero. Tipo, sei lá, você faz uma situação bem...
Mano, eu tô até imaginando, você monta uma situação onde você coloca 2 Amigers ou 3 Amigers e vão dar dano na vida máxima do inimigo, né? Claro que os stats dele são horríveis, né? Tipo, não é tão simples assim, né? O ataque dele também não deve ser tão alto, mas funciona, né? Bom, basicamente, eu tô aqui na fase 20, eu não consegui passar, não sei porquê, acho que eu não lembro, porque eu não passei, né? Então a gente pode continuar aqui, a gente pode tentar passar nesse vídeo, vamos ver o que acontece. E, bom, basicamente nele é o seguinte, ele tem o... ataca todos os inimigos, bem simples. Esse aqui é a A1 dele, né, que ele vai bater sempre, né? E quando ele tem os 2 minions, ele vai ignorar 100% da defesa. Ele tem um gelo atordoante, que ele ataca todos os inimigos e coloca o malefício de diminuir precisão de 50%, né? Precisão nele não faz muita diferença. Eu não sei realmente o que funciona nele, né? O que realmente é muito efetivo contra ele em si, sabe? Tipo, de malefício, tipo veneno. Eu sei que o queima-vida nele não é ilusório, não faz diferença nenhuma. Então, tipo, você não precisa se preocupar com queima-vida nem nada, né? Aí ele tem a passiva de Vingança Glacial, ataca todo... Esse Vingança Glacial é o seguinte, toda vez que a vida dele chegar em 80, 60, 45, 30 e 15, ele vai bater e ele vai reviver os minionzinhos dele, né? E esse ataque ignora a defesa inimiga para cada aliado vivo. E esse ataque também tem uma chance de 20% de colocar o malefício de congelar, e a chance de colocar o malefício de congelar aumenta em 40% para cada aliado vivo, tá? Então, meio que basicamente é 100%. Se ele bateu com 2 aliados, tem 100%. Se ele bater nessa habilidade com um aliado, dá 100% de ignorar a vida. Porque ele sempre vai bater. Chegando nessa aqui na vida, ele vai bater, né? Então, isso aqui é o que dá uma machucada bonita. Aqui, ó. Entretanto, pode ser difícil encontrar o momento certo caso você esteja jogando no modo automático. Você também pode tentar usar o malefício de veneno e queima a vida nele. Caso dano suficiente de uma só vez, ele passará por vários estágios de vida e só conseguirá ativar a vingança uma única vez. Entretanto, isso é difícil de se prever e pode ser perigoso. A melhor maneira de matar o golem de gelo é montar uma equipe muito resiliente que pode se curar e consegue constantemente diminuir a vida do chefe, né? Então, o queima-vida nele funciona, né? E o veneno também é bem efetivo. Mas o queima-vida é mais pra fase aguerrida dele. Na verdade é difícil, mas eu acho muito engraçado que as versões difíceis dos boss, desse boss parece uma versão aguerrida. Quem jogou Monster Hunter sabe que existe os monstros aguerridos e ele é bem engraçado. Vamos tentar aqui passar esse maluco aqui, né? Vamos tentar entender por que não funcionou, né? Vamos deixar aqui no automático mesmo, que eu quero entender o que aconteceu para não funcionar. Claro que o automático, ele não faz a troca da Teodósia de uma forma muito inteligente, né? Então pode acontecer da Teodósia se transformar na segunda fase, e por ela estar na segunda fase, se a Sil morrer e ela estiver na segunda fase, ela não vai trazer o pessoal, né? E se ela morrer, não, ela não tem problema. Aí, ó, ela se transformou na segunda fase. Vai colocar o diminuir defesa irresistível e o bloquear malefícios. Bloquear benefícios, na verdade, né? Diminuir ali e tal, pá. E demora, tá? Demora bastante. É impressionante como demora. Como eu disse, mesmas coisas aqui sendo rápido, demora bastante. Vamos ver o que nos aguarda batendo aqui, dando aquela machucada. Eu acho que o grande problema é que não consegue matar e estourar os minionzinhos. Por não conseguir estourar os minionzinhos, ele vai bater na porrada. Ó, já matou todo mundo. Já matou todo mundo. Ó, já identificamos o erro aqui, ó. A Teodósia tá na 1. Todo mundo morreu e a Teodósia tá na 1. Tá ligado? Essa 2 aqui não funciona. Eu acho que não vai dar não dá atordoar assim. Mas todo mundo morreu e a Teodósia tá aqui, cara. Ela não se transforma pra ressuscitar todo mundo. E esse é um problema. E isso faz com que simplesmente o boneco, todo mundo morre, ela fica lá panguando
com todo mundo morto. Aí ela vai morrer e ela não vai voltar pro estado normal dela, né? O queima-vida pegou, mas o estado queima-vida dele é diferente. Acho que agora no manual vai funcionar. Então eu acho que a Teodosia não pode se transformar. Cara, a Teodosia nas dungeons, ela se demonstra ser bem Mzinho, tá? Essa forma secundária dela que prejudica bastante. Prejudica bastante. Porque enquanto não tiver enquanto não tiver funcionando solidamente as coisas, não tem como não, pô. Ela dá muito negócio. Mano, o Geomancer é muito forte, mano. O Geomancer, ele esgotou completamente o medidor de turnos do boss, mano. Isso é muito absurdo, velho. Isso é muito absurdo. Esse boneco é muito insano. Eu quero muito um Geomancer na minha conta e eu não tenho um Geomancer na minha conta. E mais uma vez, né? O 20 é verde. Então, a Teodosia e o Geomancer dão menos dano. Olha só. Eu fui de derrota, tá? Eu fui de uma derrota pra basicamente todo mundo vivo. Todo mundo bonitinho. Todo mundo funcionando. O que não pode acontecer é, tipo, a Teodosia e a Sil morrendo uma porrada só, né? Isso é algo muito perigoso também. Porque um é um ou é outro. Porque se ela morrer, basicamente F, né? Porque se a Teodosia morrer junto com a Sil, não tem o que fazer. Aqui vai ser tranquilo, ó. Vai bater e vamos passar. Eu toquei uma vida. Eu vou me proteger, porque eu sou uma pessoa muito precavida. Tá, bateu, não morreu ainda. Só bater nele. Pra matar ele logo. Pronto, passamos. Então o problema realmente era a Teodosia ficando na forma 2 dela e destruindo tudo. Então foi isso, esse é o Golem de Gelo. Bem simples, mas vocês perceberam que, tipo assim, ele é cavalesco o dano, tá? Tipo, ele vai batendo, vai estourando tudo, então realmente tem que tomar muito cuidado. Mais uma fase que farmar no 20 é bem desagradável, né? Porque meu time é vermelho e tal. O meu Nuker é verde, então não dá muito dano. O dano o dano é ok, o dano é bruto, né? O dano é zerado. Aqui o dano é zerado, porque era ela por elas, mas ele dá muito dano na Teodosia, ele dá muito dano no Geomancer. E o Artak, o dano do Artak é bem horrível, bem medíocre. E a Sil ali pra ir controlando, né? Mas aí o bom é que a Sil pode ficar mais viva, tem mais tendência de ficar viva. Mas é isso, então o que nós aprendemos também nessa questão é tipo assim, tomar cuidado, né? Tomar cuidado de que o seu mítico você tem que ver se a forma alternativa dele não é prejudicial, né? Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Valeu. Falou.